Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, esta é a comunicação que liberta. E você que não me conhece ainda, eu sou Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo, a partir de Paulínia, para todo o estado de São Paulo e território nacional. Nós estamos aqui com este canal, Marcos Gil Pato, a comunicação que liberta. É com muito pesar, é com muita tristeza, preocupação, que nós estamos aqui buscando prestar este serviço, essa prestação de serviço através do YouTube e até de outras plataformas, em outros perfis. Nós estamos nos expondo a discutir a fé cristã diante do que nós estamos vivendo os últimos dias, dias difíceis, dias de constantes escândalos envolvendo autoridades eclesiásticas, pessoas essas que a Bíblia nos revela, a palavra de Deus que nos norteia, que é a base da nossa fé, a palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, e nós estamos aqui com esse trabalho. Você vai me perdoando alguma falha. Nós temos o objetivo aqui, não é de denegrir e falar mal da religião alheia, mas esse trabalho é como uma autocrítica, Nós fazemos a partir de nós mesmos, olhando para nós, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas falhas como homem pecador esse que não vive mais habitualmente em pecado, que o pecado já não domina, porque Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Mas isso não nos dá direito de passar os pés pelas mãos e de nós dissolver o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos nesta oportunidade, e desde já pedir para você compartilhar este vídeo, dar sua opinião, independente da reação que possa haver. Nós prometo não estar lhe respondendo, irei estar lendo o seu comentário e refletindo e buscando aperfeiçoar, melhorar, e até pedindo desculpas se nós chegarmos a estar lhe ferindo. Mas de antemão, nosso objetivo aqui é para melhor, é para edificação, é para a libertação e essa plena, Deus, Jesus nos chamou para a vida. Quando ele fala vida abundante, é uma vida plena, vida além desta vida biologicamente falando aqui em terra, vida transcendente, noutra dimensão, na glória celestial. E assim como a vida que ele nos oferece é plena, o próprio Deus, ele é pleno, Ele é Senhor de todas as coisas, Falta-nos palavras para expressar, quem somos nós para falar, de Deus, A teologia é isso, estudo de Deus, é uma ousadia, E Deus nos dá e nos ordena a aprender, a buscar, Além de Deus ter já nos dado 3 revelações sublimes, a natureza, a sua palavra e o próprio Deus habitando entre nós, ele nos dá, nos faculta essa possibilidade de nós nos aprofundar e desejarmos aprender mais dele, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí nós não estaremos mais aqui, mas é com esse objetivo que nós estamos aqui, humildemente, preocupados, com responsabilidade, primeiramente com Deus, depois que nós nos encontramos com Ele, depois que Ele nos chamou, e a responsabilidade social, a responsabilidade como pessoa, cidadão, cumpridor do dever, e cada dia mais sentindo o peso em nossos ombros
de estar dialogando, estar conversando, estar refletindo sobre os acontecimentos finais. Portanto, eu quero chamar você para uma rápida oração, pedindo para Deus a sua orientação. Eu andei me debruçando em alguns textos da Palavra de Deus, mas a gente faz essa programação de uma forma meio livre, né? Digamos assim, esse vídeo, né? Claro que nós temos aqui rascunho, temos algumas discussões, alguns pontos para chamar a vossa atenção. O nosso objetivo aqui é alcançar, não é buscar um debate entre teólogos, entre doutores em Bíblia, em escatologia, em várias matérias da teologia sistemática, não. Nosso objetivo aqui é levar luz, num linguajar simples, alcançar as pessoas mais humildes da comunidade cristã, que são essas as maiores vítimas daqueles que estão no nosso meio, pessoas que enriqueceram, pessoas que têm muito conhecimento, têm muita informação, muito conhecimento e tem até formação extra, como o marketing, pessoas que aprenderam a falar e aprendem a também falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir e quase nem percebe que está sendo levada por ventos de doutrinas, por doutrinas de demônio, por homens carnais, homens que buscam o poder temporal, o poder político, E isso tem, de uma certa forma, a tendência é como a Bíblia fala, se possível enganarão até os escolhidos, Então nós estamos vivendo já esse tempo. Portanto, oremos a Deus. Justo e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, por ter nos chamado, ter nos nomeado, ó Deus, para servirmos a ti, por tua infinita misericórdia, sem mérito algum, nós andávamos mortos, andávamos perdidos, no fundo do poço, e tu, Senhor, nos alcançaste na nossa ignorância, nas nossas tradições, Meu Deus, louvado e exaltado seja o teu nome e o teu grande amor. A tua graça nos alcançou, como fala a tua própria palavra, a tua graça que foi derramada a todos os homens e nós fomos um desses que foi alcançado. Meu Senhor, abençoa os teus servos, teus filhos, a comunidade cristã que irá tomar posse, irá acessar, Senhor, este conteúdo e que seja para a glória do teu nome, seja para esclarecimento, seja para engrandecimento, para crescimento. Meu Deus, que seja para juntar e não espalhar os teus santos, os teus servos, a menina dos teus olhos, aquele, Senhor, que tu, meu Senhor Jesus, desse todo o teu sangue, derramando na cruz do Calvário, fazendo um sacrifício perfeito, único, para a glória do teu nome e felicidade nossa. Em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre, é que nós te oramos. Amém. Muito bem, depois desta oração, eu quero chamar você para um texto na Bíblia de Paulo. Paulo, essa figura, esse baluarte, esse homem que era perseguidor do evangelho, do caminho, e que era um religioso, fariseu, era um religioso que julgava estar servindo a Deus, e com o surgimento do caminho, e o novo, na transição entre a lei e a graça, então, sempre que se apresenta algo novo, então tem sempre pessoas com o pé atrás, principalmente aqueles que já estão estabelecidos, que estão estruturados, que estão muitas vezes arraigados, e não querem largar, principalmente na questão política, não querem largar o poder político, Então, assim sucessivamente, em outras coisas, outras áreas, acontece religiosamente falando, mas nós estamos aqui não para falar de religião, estamos para falar aqui de fé cristã, fé genuína, porque a religião, na verdade, Tiago, o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, ele fala lá, no primeiro capítulo 27, fala qual é a religião verdadeira, Não é essa parafernália de denominações que está por aí. É ação, é comportamento, é amor. A religião verdadeira requer responsabilidade, amor sobre tudo, requer a não acepção de pessoas, a não discriminação de pessoas. Então vamos aqui, vamos ler aqui
os deveres dos bispos e dos diáconos. A gente, Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, que está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Então está quase meio que invertido esse primeiro versículo, né? Está designando que o que está escrito posteriormente é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, essa palavra aqui, episcopado, quer dizer o ofício pastoral, né? Liderança, aquele que vai exercer o papel de administrador dos bens sagrados, né? Então, o pastor, as ovelhas, o cuidado da ovelha, aí no cuidado vem o alimento, né? Vem a moradia, vem a saúde, né? Vem uma série de coisas nesse cuidado. Então, um administrador, um pastor, um homem de Deus autêntico, um homem de verdade, né? Eu quero começar por esses termos. Um homem de verdade. Aí então, nessa questão aqui, aí se tem um padrão divino, né? Tem um padrão divino. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha, primeiro ponto. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, então, atento todo tempo, 24 horas, né? Sóbrio, não esteja envolvido com uma paixão, né? Que as paixões faz a gente emotivamente ser levado, né? Então não está embriagado com alguma coisa, com o quê? Não é só o vinho, né? Não é só o vinho, o álcool que deixa você fora de si, mas existem coisas no mundo, né? Como as paixões futebolísticas, a avareza, o desejo, a ambição por dinheiro, por posição, por status. Então tudo isso aqui, honesto. Nós já ouvimos e estamos cansados de saber que a honestidade é um dever de todo ser humano. É o dever. Não é privilégio e nem é dote de alguém. É dever de todos nós. Hospitalheiro, o quê? Ser uma pessoa que dá, que cuida, que tem dó, que hospeda alguém, que atende às necessidades de alguém. Hospitalheiro, que cuidador, hospitalheiro, né? Sensível, né? Apto a ensinar. Está aqui outra questão. Às vezes o ensinador ele torna-se um cara chato, porque ele se aplica, ele fala muitas vezes a mesma coisa, ele repete, né? Porque faz parte para a pedagogia, a repetição para assimilar. Então, explica nos mínimos detalhes, fala, não cansa de falar, vai lá, vem cá de novo, fala de novo, não dado ao vinho, viu aqui? Aí falou lá em cima, sóbrio, né? Por quê? Sóbrio, que a pessoa tem que estar equilibrado, né? Equilibrado, não deve estar, digamos, a palavra de Deus fala que contra o povo de Jacó não há encanto, né? Aquela questão do encantamento. Por exemplo, você vai na igreja, você vai cantar um louvor, você não vai cantar para encantar a plateia, né? No mundo é uma coisa, no palco, nos shows, né? Então é uma coisa, você vai agradar as pessoas que aquele produto vai ser vendável, vai gerar recurso, né? O louvor a Deus não tem, louvar a Deus, é a glória de Deus, é levar o povo a glorificar a Deus, a adoração a Deus. Então, o vinho aqui, aí entra aqui essas questões do encanto, né? O carisma, o falar, encantar através da maneira de falar. Jesus encantou, Jesus, os soldados quando foram prender Jesus disse, mas cadê ele? Vocês não prenderam? Nunca ouvimos alguém falar como ele falou, cadê? As palavras, eu lembro até de um louvor, né? Um louvor, eu posso até iniciar, de amor, as palavras de amor de Jesus que me fazem chorar quando penso na cruz. Eternas palavras, riquezas sem fim, que nas horas de angústias
pronuncia para mim. Escuta! Vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso. De amor, as palavras de amor de Jesus ficarão para sempre pregadas na cruz. Eternas palavras, riquezas sem par, que nas horas de angústia vem me consolar. Escuta! Vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso. O sumo pastor, o pastor dos pastores, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Veja bem, então nós estávamos aqui no versículo 3, não dado ao vinho, não espancador, misericórdia, não cobiçoso, de torpe ganância. Olha a ganância, a ambição é o caminho para a ganância, né? Uma coisa faz parte da outra, né? Podemos dizer até que são irmãs siamesas, a ambição e a ganância. Mas de torpe ganância, mais moderado, equilibrado, sensato, não contencioso, não gosta de arrumar encrenca, não gosta de, luta pela verdade e tudo mais, mas não facilitador, procura apaziguar, procura a paz, procura a união. Não avarento, avareza, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, não novo convertido, sem experiência. Para o quê? Para que não ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? A soberba. Querer tirar o poder dos outros, o que está estabelecido, querer dar rasteira, dar golpe. E aí vai um recado para os cristãos, que gosta de ditadura, que gosta de dar golpe, que gosta de tirar, puxar o tapete dos outros. Isso é diabólico, né? Há pouco, ontem, houve uma tentativa de golpe na Bolívia, se eu não estou enganado, e um general lá meio isolado, tá estranho a coisa, tentou dar golpe, Nós temos uma cultura de golpe no Brasil, na América Latina existe uma cultura de golpe, Então o diabo tentou dar um golpe, ele arregimentou uma terça parte dos anjos de Deus e Deus o lançou para o abismo. Então essa questão de impor, de obrigar, ditadura, tortura, isso não é de Deus, isso é coisa diabólica. Então você está vendo essa manifestação aí no Brasil, você está vendo na igreja, essas questões. Uma coisa é você ver um rei, um governante descumprindo lei, ditando, perseguindo, como a gente está vendo em alguns lugares. No Nordeste, por exemplo, existe 2 estados que estão com um problema sério, Paraíba, na questão da igreja, da igreja não geral, mas de uma denominação. Todos sabem, está na mídia, está no YouTube, já está nos fóruns, então Pernambuco, e já está a Polícia Federal envolvida, Ministério Público, Tem uma questão agora na Paraíba envolvendo o Desafio Jovem. Então, por isso que nós estamos aqui, para uma conversa séria com pessoas que aspirante aos céus,
aspirante. Jesus já garantiu, mas depende de nós. Depende de nós permanecermos até o fim, seguindo a sua palavra, para poder alcançarmos o céu, que ele nos prometeu, que ele pagou o preço por nós. Não que nós tenhamos mérito. Então nós estamos aqui, e diante disso, eu tenho até uma pergunta, né? Diante disso, nós estamos falando de pastores, né? Aí, onde é que eu quero chegar com isso? Nós estamos aqui diante dos deveres do bispo, quer dizer, os requisitos para um pastor, para um presbítero, para um bispo, né? Aqui fala dos pastores, né? Dos bispos e dos diáconos, né? O presbítero também está nessa linha, né? Deve ser tá na área, um presbítero também, ele pode assumir uma igreja, né? Em Pernambuco, eu estava numa região onde o presbítero responsável, coordenador, era o presbítero Diogo, né? Irmão Diogo de saudosa memória, eu creio, né? Ele já era bem idoso quando eu estava lá, eu creio que já deve ter dormido no Senhor. Me perdoe se não. Mas em Pernambuco, né, eu creio que aqui no estado de São Paulo também tem setores assim, coordenados por alguns, às vezes, presbíteros que não têm unção ainda, não foram ungidos, separados como pastor. Mas, então, e lá em Pernambuco nós íamos, né? Eu lembro que eu fui uma vez com um homem de Deus, não lembro quem foi o homem de Deus que eu fui, no Córrego do Abacaxi, acompanhando para cooperar com ele. Ele ia dirigir o culto lá e me deu a oportunidade uma certa vez e nós fizemos uma leitura da palavra de Deus lá e que essa leitura fez um reboliço na igreja e se revelou lá um problema interno, né? O mesmo problema que tinha lá, que teve em Coríntio, tinha um problema na igreja que precisava ser resolvido e foi um fuzuê depois no término do culto lá, porque a palavra de Deus falou profundamente lá e o povo revelou para o homem de Deus encaminhar e foi, eu lembro muito bem, lá no Córrego do Abacaxi, Pernambuco. Na divisa, Córrego do Abacaxi já é Olinda, se eu não estou enganado. Parece que o rio Beberibe separa, faz fronteira com as duas cidades, Olinda e, talvez eu possa estar enganado, né? Linha do Tiro, Linha do Tiro está do outro lado, Caixa d'Água do outro lado, Córrego do Abacaxi, Águas Compridas, se eu não estou enganado, é Olinda mesmo, já a região da cidade de Olinda. Então nós atravessamos do alto do Maracanã, que esse obreiro, presbítero era diácono que estava escalado, nós atravessamos de um lado, atravessamos o rio para ir no Córrego do Abacaxi. Olha o nome do lugar, Córrego do Abacaxi. Então, mas voltando aqui para a questão aqui fala que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, desejar, né, é algo que vem de nós, de nosso coração. O desejo pode ser um desejo espiritual, pode ser um desejo da carne, né? Nós devemos, desejo significa, concupiscência significa desejo e com agravante, né? Desejo ardente, desejo desenfreado. É muito perigoso um desejo desenfreado. O cristão precisa ter o equilíbrio do Espírito Santo. Então, é muito perigoso o desejo desenfreado, principalmente na área carnal, na área material. Desejo de ficar rico, aí vem a ambição, vem a ganância, vem as possibilidades de empurrar para tirar do seu objetivo ou do seu direito e ocupar o lugar dele. Então, desejo. Então o desejo aqui é um desejo sublime, é um desejo espiritual, né? Olha, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas meditando nessa palavra, aí a gente pede para o Espírito Santo iluminar e mostrar o que está oculto, o que pode estar oculto e nós não alcançarmos numa simples leitura, né? Alcançar o que a palavra de Deus é espírito, é vida. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus edifica. E então tem coisa que está guardado, que está oculta aos nossos olhos, mas que o Espírito de Deus que nos ilumina o nosso entendimento para a gente ver. Então, esse é um dos princípios seguros para você fazer a interpretação da palavra de Deus. Tem coisa que
tá claro, e tem coisa que você tem que orar, jejuar e pedir para Deus falar. Para abrir os seus olhos espirituais para você ver melhor. Então, meditando na situação, na circunstância, o contexto que nós estamos vivendo, de escândalos, de problemas envolvendo direções nas igrejas, né? E sabendo que nós estamos num campo minado, que tem pessoas que ignoram isso. Muita gente ignora isso. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E apesar de sermos igreja, nós somos igreja institucionalmente falando, somos igreja espiritualmente falando. Não, nós estamos numa igreja em que tem pessoas, tem corpos estranhos nela. Já pensou? Você, no seu organismo, você fazer uma cirurgia e ficar uma pinça, ficar uma gaze lá dentro, corpo estranho. Então logo o seu corpo vai ter reação, porque tem algo estranho dentro dele, né? Às vezes o médico comete o erro de deixar alguma coisa lá. Corpo estranho. O nosso corpo tem anticorpos, tem vida e tem sistema de defesa. E sempre que acontece de um vírus, aí já vem uma infecção, já dá um estado febril. Então nós estamos nesses últimos tempos num estado febril para a igreja. Nós estamos vendo a ação de corpos estranhos no meio da igreja, né? E os que são de Deus, os que precisa ter saúde espiritual, precisa estar atento nisso e precisa reagir. É por isso que a questão de se calar, se omitir, se esconder, ser covarde, entendeu? Nós estamos vivendo um tempo que é preciso deixar a timidez, o medo de lado. É preciso se envolver na questão espiritual e saber que se você vacilar, você ficar meia pedra, meio tijolo, você vai ser deixado para trás. Você vai ser contado com os covardes, com os tímidos, com os medrosos. Então o corpo está dando sinais, né? Nós estamos como uma mulher grávida. A igreja do Senhor está na terra nesse momento como uma mulher grávida, sentindo as dores de parto. Nunca foi tão claro nesses últimos tempos que a igreja está nas suas dores de parto. Não há quem impeça que chegue a dar luz. O momento da dor, o momento, a igreja está para ser tirada daqui. O inimigo está usando todas as forças, todas as armas para destruir, porque essa tríplice função dele é roubar, matar e destruir. Então, para ele não tem jeito, né? Para você tem, enquanto a vida é a esperança. Então, essa é a nossa preocupação como servos de Deus, com muita humildade eu venho aqui. Então, aqui nesses requisitos aqui do homem de Deus, aqui fala que a pessoa deseja coisa excelente, mas para ser excelente de fato, genuinamente, autenticamente, esse desejo aqui tem que ser para a glória de Deus, não para a glória do homem, não para status, não para lucro, percebe? Não para lucro, não para status, não para orgulho, não para soberba, né? E deleites próprios, né? Desde que o deleite seja no Senhor, deleitar-se no Senhor, né? Tiago fala lá, por que pedis e não recebeste? Porque pedis para os vossos deleites, para gastar com os vossos deleites. Então muita gente diz, por que eu não recebi? Por que eu não recebi? Será que você está pedindo é justo? Será que é para a glória de Deus? Hoje a gente se ouve muito na igreja as pessoas falar de seus sonhos, porque Deus vai cumprir os meus sonhos, porque os sonhos aí fala que são sonhos de Deus. Será que são de Deus ou são seus particulares? Será que o sonho de Deus é te fazer famoso? Pregar nos 4 cantos do globo terra? Ter fama como cantor, como compositor, como conferencista no mundo inteiro? Será que esse desejo, esse seu intento tem almas para ser salva realmente? Seu objetivo é esse mesmo? Se você começa aqui, né? Você começa em Jerusalém. Você prega aqui, né? Nos pontos de pregação, nas praças, mas você
não fica buscando destaque, aí Deus vai te usar, Deus vai usar o pastor, vai falar, o pastor vai precisar de mandar um obreiro para tal lugar, você vai estar preparado, né? E Deus procura preparar, né? Capacitar os que realmente têm esse desejo e é divino, é de Deus, não é carnal, não é para a sua glória, né? E nós estamos vendo aí, nos últimos dias, homens que estão ostentando poder, agindo como coronéis, no meio do povo de Deus, servindo de de escândalos, né? Não dando bons exemplos, sendo senhores da igreja. Eles não são mais irmãos, eles não são pequeninos, como Jesus fala lá. É necessário, né? Lucas 17, né? O Senhor começa já falando sobre isso, né? Olha como Jesus fala em Lucas 17, é o próprio Jesus falando. E disse aos discípulos acerca dos escândalos do padrão, do poder da fé e dos servos inúteis. Lucas 17:1. E disse aos discípulos, Jesus dizendo, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos, fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, pequeninos aqui é quem? Os mais humildes, né? Literalmente, de espírito, seguidores de Jesus, as suas ovelhas, a menina dos seus olhos. Um pastor pode ser pequenino? Claro, servo de Deus, cumprindo, né? Sofrendo, né? Mas quando ele fica quase se tornando um semideus, como muitos estão aí, presidente de ministério, presidente de convenção, né? Senhores que faz e desfaz, não pergunta para ninguém, né? Tem uma cúpula que decide com ele, né? Uma casta, parece um partido político, né? Os partidos, eles estão organizados assim, cada cidade tem, né, um diretório, né? Existe o diretório estadual, que é superior aos municipais, que qualquer tratativa dos diretórios municipal, né? Tem limite, claro. Aí vai para estadual, de estadual a nacional. Então existem essas cúpulas, né? Cada diretório tem sua independência dentro da política local, né? Porque tem as peculiaridades do local, das cidades, né? Então é isso. Então, mesma coisa, a gente começa a ver as igrejas também com esse formato, né? Formalmente, a igreja, na verdade, Deus, ele instituiu a igreja, não instituiu convenção, não instituiu liderança, esse grupo como maiorais, né? Que pagam até mensalidade, né? Eu fiquei sabendo esses dias que alguns têm que pagar, além de seus dízimos e ofertas, para poder eles terem esse status, essa carteirinha, essa credencial, eles precisam pagar uma mensalidade lá, né? Fiquei sabendo esses dias, né? Eu estou há 40 e tantos anos veja o meu interesse por essas coisas, né? A igreja é a igreja. Convenção, esse negócio, né? Tanto que eu, de uma certa forma, até abdiquei, né? Dessa questão do desejo, porque nós nos sentimos vocacionados e tomamos iniciativa para nos preparar para tal. Então, nos sentimos de Deus a vocação e fomos nos preparar, inicialmente no Seminário Pentecostal do Nordeste, lá no Recife, né? E daí por diante a gente foi sendo forjado, sendo provado, e a gente vem nesse labor, nesse bom combate, há 43 anos mais ou menos. Então, só para você ter uma ideia como são as coisas, né? Então, a vocação, ela é de Deus, né? É íntima de Deus com a pessoa, e Deus pode falar com o homem de Deus, aquele que está à frente da obra, mostrar por alguns sinais, por algumas características, né? Por algumas virtudes que você é um vocacionado. Então você não precisa estar saindo falando por aí. Por exemplo, eu estou te falando aqui esse detalhe só para você ter uma ideia, né? Isso aqui é a comunicação que liberta, é como para te dar um norte para as coisas. Então,
a pessoa, o vocacionado sente que tem a vocação. Ele é motivado, ele é impulsionado, ele recebe ousadia para tal, né, para realizar a obra. Né? No passado, Deus usava um, outro, né, para realizar alguns feitos para ele. E de lá, de Jesus para cá, Deus ampliou a lei, eu já falei isso essa semana em outro lugar. Deus, o que ele fez? Deus, ele aperfeiçoou, porque o objetivo de Deus é esse, é crescimento e aperfeiçoar. Deus aperfeiçoou a lei, né? Ficou a lei para trás, a lei de Moisés, aquela dispensação, iniciou-se uma nova dispensação com o próprio Deus, através do seu filho, aperfeiçoando a lei. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Eu falei ontem em algum lugar na live que agora foi de alto a baixo, não foi de baixo para cima. Porque se depender dos homens aqui, se o homem dependesse dele mesmo, ou depender dele mesmo para salvação, ele não consegue. É Deus quem toma a iniciativa. A mesma coisa a perfeição, né? Jesus não veio desfazer da lei. Jesus cumpriu a lei, mas a partir de Jesus, a graça. A graça é uma lei também, né? A graça é a lei que fala, não é? Dente por dente, olho por olho. Na graça, Jesus ensinou que a gente deve perdoar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é na graça, né? Isso é o aperfeiçoamento. Mas por quê? O homem não tem poder, né? E no mundo dos homens, no sistema que jaz no maligno, você acha que o diabo vai deixar aperfeiçoar a lei? A gente tem falado. Tem coisa na lei dos homens aqui que precisa ser feita e os homens não fazem. Por quê? Porque tem interesses mesquinhos, dos ricos, dos poderosos, que dominam, né? Então ele não vai querer dar poder ao povo. Apesar de nós vivermos numa democracia, no Brasil, por exemplo, mas tem golpes intelectuais. A lei, né, tem brechas e tem retenções na lei, né? Os representantes dos poderosos, dos que dominam, tá sempre buscando meio para não dar liberdade ao povo, para o povo marchar, para o povo encontrar o caminho de se autogerir. Mas a vontade de Deus é a liberdade para o povo. Temor a Deus, adorar a Deus. Mas nesse sistema aqui, Deus dá liberdade para o homem, mesmo sabendo que o homem vai quebrar a cara, não vai, ele vai tomar a decisão por ele mesmo, Deus dá liberdade, Deus não obriga ninguém a nada. Muito bem, nós já estamos aqui, 30, indo para 40 minutos. E nós, para não ficar só aqui, né, na questão, aí o que nós queremos dizer com isso? É sobre interesses, né? Interesses. Aqui o interesse na palavra de Deus, aqui em Paulo falando a Timóteo, é o interesse divino, o interesse de Deus de salvar o homem. Para isso instituiu pastores, para edificar, para o crescimento da igreja, né? Nós vamos ver isso lá em Efésio, para a edificação da igreja. Ele deu os pastores, né? Ele deu uma série de funções na igreja, né? Uma administração, um corpo, uma hierarquia, uma direção, né? Aí então, nós estamos querendo chegar em quê? Porque esse desejo aqui, se ele pode surgir numa pessoa, supostamente esse desejo pode surgir em alguém que tem interesses mesquinhos, por status, por dinheiro, por domínio, por poder. Então, isso não significa dizer que na igreja, apesar das pessoas, se alguém deseja episcopado, excelente coisa deseja. Alguém pode estar dentro da igreja desejando o episcopado, ser pastor, meramente para a sua vantagem, não para a glória de Deus. Então é importante, os apóstolos se preocuparam isso lá atrás, né, de pessoas que iam surgir com falsas doutrinas, os heréticos, né, com a heresia, né? Então, dentro do jeito que nós estamos, não é a questão do joio no meio do trigo. Então, significa dizer que nós podemos estar, assim como nós estamos. Jesus disse que nós não somos do mundo. Então, se nós somos brasileiros, nós somos do céu. Então, nós temos dupla cidadania, e não é preciso você falar duas línguas. Apesar que existe a língua do céu, né? Língua dos anjos, né?
A Bíblia fala que os que falam em língua falam com Deus, né? Se edifica a si mesmo, e só fala mais se tiver intérprete para poder edificar a igreja. Então, se você está falando em línguas com você se edifica a si mesmo, né? Por isso que existe uma exortação para não estar falando aquela bagunça na igreja, porque é preciso ter intérprete. Então a gente tem que orar para que Deus dê dons para pessoas de interpretação de língua. Então, nós somos de duas pátrias, nós já somos de duas pátrias, do céu e da terra. Existe duas igrejas. Existe a igreja que vai ser arrebatada, existe a igreja que é do homem, né? Eu tenho dito que existe a igreja dos homens. Então esses que estão dominando, que estão fazendo confusão, que estão destruindo, que estão espalhando e não ajuntando, né? De uma certa forma você vê eles, né, dominando, porque tem a questão do dinheiro, tem muita gente seguindo eles, né, multidões seguindo eles, mas existe um número que nós não podemos nem contabilizar, que é a igreja que vai ser arrebatada. Não é essa multidão visível que está aí, né? Não é essa multidão que a gente está vendo de ginásios lotados, né? De milhões de membros, né? A igreja que vai ser arrebatada, né? A gente não tem o número, né? Então, a igreja de Deus, que às vezes alguns pastores se preocupam quando a gente fala igreja, né? Com razão, uma certa razão, e envolve geral, mas a intenção é falar da igreja institucional, a visível, não a universal, que vai ser tirada de várias denominações, né? Nós cremos assim, né? Então, porque o próprio Jesus falou, né, que muitos publicanos e meretrizes adentrarão antes de vós no reino dos céus, quer dizer, falando para os da lei lá, né? Que fazia a separação, a acepção de pessoas, que eles eram santarrão, né? Que chamava Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, né? Aqueles religiosos que nós vemos hoje aí, os maiorais, os dominadores. Muito bem. Aí nós vamos lá voltamos dando um passo aqui atrás, a gente vai aqui para Efésios, né? A unidade da fé. Paulo falando aqui, dizendo aqui, ó, para nós ir direto aonde ele fala aqui, ó. Ele mesmo, né? Ele mesmo quem? Deus deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tem outra passagem na Bíblia que eu não lembro agora, que fala que tem até governo, mas governo de quê? Não quer falar da política tradicional, essa política partidária que está aí. Governo da igreja. Um pastor é um governante, um pastor é um juiz, é um administrador, é um psicólogo, é um pai, é um conselheiro. Um pastor então não falta serviço para o pastor, para ele abrir mão, né, e se rebaixar e ir para o Congresso Nacional, para a bancada evangélica lá, né, pastores, evangelistas, né, tá tudo lá, né? Então, nesse plano aí macabro de querer um estado teocrático, e fazendo essa confusão toda, espalhando, dividindo a igreja, dividindo a igreja. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então esses homens com esse propósito, dizendo que a igreja precisa, porque a igreja precisa de representante, mas já tem, irmão. Já tem, Deus estabeleceu a sua igreja, Deus é completo, Deus é pleno. Deus tem nas Forças Armadas, Deus tem no Poder Judiciário, sem precisar ir no Congresso, Deus tem nos bastidores lá do Congresso, né? Assessoria. Ou você acha que não tem? Deus tem nas Forças Armadas, tem nos três poderes. Então isso é um engano, isso é uma falácia, dizer que precisa de representante lá. Agora, nós, os pastores, precisam pregar, exortar e exigir que essas pessoas tenham conduta ilibada lá dentro, tenham idoneidade lá dentro, exerçam o seu papel de anticorpos, de combater o bom combate dentro das estruturas governamentais. Mas pode alguém desejar ser, Deus ter dom para governo, para política? Claro que tem também, para ir para o parlamento, para ser eleito. É justo que os cristãos tenham seu representante, é justo, mas não nesse modelo que está aí, fazendo pior que o mundo, usando a igreja, usando o sagrado, usando o púlpito para levar vantagem do que não é crente.
não dá espaço para o não crente, aí tem lá o seu curral eleitoral, como lá em Campinas aconteceu, né? Usar um candidato para pedir o voto lá, usar a tribuna, o púlpito, né? Fazer o púlpito de palanque, e não dá oportunidade ao opositor, alguém que era do diabo, que ia fechar a igreja, né? Que foi assassinado lá em 2000, lá, o Antônio da Costa Santo, né? Eu sempre lembro disso, que ia fechar a igreja, que era comunista, e foi assassinado, até hoje ninguém descobriu, né? Ainda perguntam errado, quem matou Toninho? Não é quem matou Toninho, é quem mandou matar. É quem mandou matar. Quem mata o trabalhador, que Tiago fala lá? Quem é que mata o trabalhador? Que não, ele não resiste, que Tiago fala lá. Tiago está falando de quem lá no capítulo 5? Quem manda matar trabalhador? Quem é que quer se manter no domínio, pela ganância, pelo medo? Quem é que é? Quem é que quer? Não é o diabo? Não é o diabo que mete o pé, domina? Não é o diabo que faz dessa forma? Que domina tudo, que empurra de goela abaixo? É Deus que faz isso? É Deus? Será que é difícil ver nesses movimentos por aí? Quem é que clama por justiça? Me diga se o injusto tem moral. Qual a moral que tem um injusto, um adúltero, um prevaricador, um infrator da lei? Qual a moral que tem para exigir justiça? Me diga quem é que tem. Quem é que tem moral? Então aqui a Bíblia fala do requisito para ser um homem de Deus. A Bíblia fala que Deus instituiu uns para pastores, outros para evangelistas, outros... Então, está aqui. Então, é como disse Nelson Werneck Sodré, tudo é política. Administrar a igreja também é uma política. A política é a partir da nossa vida, nós precisamos saber administrar, entrar e sair. Já ouviu falar esse ditado? Saber entrar e sair, isso é política. Saber falar no momento certo, saber se expressar. Às vezes alguém pode até pensar que eu estou falando aqui, né? Alguns já... pensa que a gente está falando com ódio, a gente dá ênfase, a gente cansa, a gente sofre, a gente fica angustiado e fala às vezes com sentimento, expressa na nossa maneira de falar, sem querer agredir as pessoas, mas a gente fala com veemência, a gente fala com ênfase as coisas, para chamar a atenção, né? Clamando a Deus para que Deus toque no coração, para que Deus faça o necessário, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja tem sido um dos campos de batalha espiritual? É espiritual, irmão. O apóstolo Paulo mesmo disse, né? É que a nossa luta, se eu não me engano, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, contra os poderes invisíveis, né? Nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o irmão, contra o vizinho, contra, né, o opositor aqui, né? Ele pode estar pensando equivocado, mas porque ele foi ensinado, ele foi criado num ambiente, né? Diferente. Não é isso? Não tem influência. Na sociedade nós não temos, o ambiente não modifica, não tem pessoas que, como Paulo lá viu Pedro, né? Pedro agia de uma forma num lugar e de outro, né? Pedro no início, Paulo percebeu isso, chamou Pedro, olha, e chamou duramente, chamou a atenção no meio de todo mundo. Está lá escrito lá, chamou a atenção de Pedro. Pedro chegava num lugar, no meio dos gentios era uma coisa, chegava no meio dos judeus era outra. Não, ele tem que ser a mesma coisa em todo lugar. O Marcos Antônio da Costa Gil Pato, ele tem que ser isso lá na família dos 90, na família dos meus pais, da minha mãe lá, do José, da Jacilene, do Iraquitã, do Elmi, a mesma coisa que eu sou numa família dos 90, os descendentes do meu avô, Oscar Urubu. Oscar Urubu, negrão, andava de branco. O seu Oscar, meu avô, parte de pai de Antônio Severino da Costa. O Antônio eu herdei do meu pai, Marcos Antônio da Costa. A minha sorte, né? Na época tinha uma novela que tinha um Marco Antônio lá e meu pai quase colocou meu nome de Natalino. Meu Deus, que sorte eu tive. Aí o Marco Antônio da novela lá, radiofonada lá, através dos rádios, né? Colocou meu nome de Marco Antônio. Eu acho que ele nem sabia quem era Marco Antônio, né? Mas era um ator lá, um artista lá, um personagem, Marco Antônio. Aí Marco Antônio da Costa, meu nome original, né? Agora com o acréscimo que é uma adoção, né? Adotei, né? Por adoção, o Gil Pato, né? Muito bem, mas vamos lá, vamos caminhando. Onde é que eu quero chegar?
nós estamos vendo o sintoma dos últimos dias, né? Uns comportamentos hostis, né? À igreja, à fé cristã. Por exemplo, aí eu fiz um questionamento aqui, temos aqui uns 10 minutos para acabar. Vamos fazer esse vídeo com 1 hora, no máximo, né? 50 minutos. Pastores são intocáveis? Eu coloquei aqui 3 no rascunho que eu tô aqui, ó. Aí a gente vai lá para 1 Crônicas 16, 22. Vamos ver, extrair alguma coisa de 1 Crônicas 16, 22? Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa. Vamos lá ver? 1 Crônicas. Aí eu estava olhando a questão da unção e do ungido, né? Quem é maior? É a unção ou é o ungido? O ungido só é maior se for Jesus, né? Se ele é maior mesmo, é rei dos reis, senhor dos senhores. Mas um homem ungido, ele é maior que a unção? O que é que você acha? Eu quero lançar para aí esse questionamento para você. Crônica 16, 22. Vamos lá. Não toquei no ungido de Deus. É o que a gente vê muito, né? E hoje, na graça, existe um homem de Deus que merece respeito e se deve dar respeito também. Né? Ele é escolhido de Deus, mas ele também precisa respeitar a igreja de Deus. Os pequeninos, como ele é pequenino também. Ele é um líder, ele está líder. Ele está líder e pode não estar. Ele pode ser deposto, ou não pode? Se ele não fizer como Acabe, né? Se desviar, o que é que vai acontecer? Se ele prevaricar, o que é que vai acontecer? É só Deus que tira? Só Deus que tira? Agora nós com a igreja formalizada, vivendo numa democracia, só Deus que tira? Se intrometendo em questões do Estado, num Estado laico? Fazendo motim, querendo dar golpe, incentivando alguns, se desviando, caindo no primeiro Salmo 1, ouvindo conselhos de ímpios, né? No parlamento, na política partidária, nesse veneno aí que está aí, de norte a sul, de leste a oeste. 22, cadê? 22, vem cá, 22. Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Ora, a gente vai para a Bíblia e vê que essa mensagem aqui tem a ver Deus falando para os monarcas. Tem muito a ver de Deus falando para os governantes. É por isso que Elias se levantou contra Acabe. Acabe poderia ser considerado um ungido de Deus? Não era o sacerdote que ungia? Ou não era? Não foi Samuel que foi lá e ungiu? Deus mandou ungir Saul. Saul não era escolhido de Deus. Tem alguns que cometem o erro de dizer que Saul era escolhido de Deus. Não. Deus foi rejeitado. Samuel, em princípio, achava que ele que estava sendo rejeitado. E eu disse, não, calma aí, rapaz. Menos. Estão rejeitando a mim, o meu governo. Então vai lá e faz o protocolo. Cumpre o protocolo. Formaliza. Não, eles me rejeitaram, eles estão namorando o mundo, estão se conformando com o mundo, estão querendo um rei. Eles não estão bem servidos, não estão com contentamento com o meu governo. Eles querem um governo humano. Vai lá e unge aquele moço bonito lá, Saul. Unge lá. Saul não era o escolhido de Deus. Depois aí Deus, né, sentencia Saul, rejeita Saul e vai lá na casa de Jessé. Aí você conhece a história, né? Aqueles moços tudo bonitão, formosão, grandão, parecia um anjo, né? Gigante, bem viçoso, corado, bem vestido, enfileirou lá. Aí Samuel já chega, já vai querendo, é esse aqui. Calma aí, Samuel, calma aí. Você tá vendo por fora, eu vejo dentro, eu vejo o coração. Vai devagar com esse andor, rapaz. Viu o homem como é precipitado? Mesmo o homem de Deus? Então o que acontece? Passou todos, nenhum. O ungido de Deus estava lá no campo, cuidando de ovelha, enfrentando leão, urso, tudo que é bicho que vem. Não era medroso, não era tímido. Não era tímido, não era medroso. Parecia que não era ninguém, era o menor. Davi. Aí sim, Davi sim. Percebe?
Aí, mas Davi pecou? Pecou. Mas é coração de Deus, homem. Mas Davi era sincero, Davi reconhecia. Quando o profeta Natan chegou para ele e falou, ele disse, chorou, se arrependeu, fez de tudo, Tem lá o Salmo 51, mostrando lá a preocupação dele de o Espírito de Deus sair dele, Ele sofreu porque pecou, a família pagou um preço, o resultado do pecado sempre vem, Sempre vem, O pecado gera morte, gera destruição. Então, nem por isso Deus deixou de revelar, de mostrar. Aí hoje você vê o mal acontecendo na igreja e os crentes dizendo, não fala não, você está escandalizando, não. Alguém está escandalizando. A gente está chamando a atenção, a gente está exortando. A gente está denunciando. Está denunciando de norte a sul, de leste a oeste. Como lá em Pernambuco está lá o Josué Augusto, está o Pedrosa, presbítero Pedrosa, está o Érico Ribeiro, Tá o irmão Giovanni, presbítero lá em Caruaru, oficial de justiça. Tá o Emanuel lá sendo o advogado dos irmãos lá, num embate terrível contra alguém que está passando os pés pelas mãos, um tirano, alguém que está lá como faraó, como monarca, como dono, usurpando o direito, usando o patrimônio sagrado para processar irmãos, para perseguir e não se arrepende dos erros que está cometendo. Tá claro isso, Então nós fomos lá em Crônicas, Vimos isso aí, ungido, mas você vai analisar e ver que essa palavra aí eu escrevi aqui, reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, reis da terra. Vamos lá ver Salmo 2:2. É Salmo 2:2, vamos ver? Rapidamente, estamos terminando nosso tempo aqui. Salmo 2:2. Vamos ver se a gente lê aqui rápido. 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Tá aqui, Salmo 2, quer dizer, Salmo 2, 2, Aí onde tem mais? Você vai estudar, vamos ver o 105, 15, Então, aí o pessoal usa isso aqui para dizer que você não deve se levantar contra aquele que Deus colocou na frente, mas ele está prevaricando, ele está desobedecendo a palavra de Deus que eles ensinam que é soberana, que é viva e eficaz. E eles estão desobedecendo, indo para a política, fazendo a política do ímpio, caindo no Salmo 1, ouvindo conselhos de ímpio, defendendo interesses, de impostos, não pagar impostos, dinheiro, 5:15. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso que diz a Bíblia? Como diz aqui, não toqueis meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. O profeta fazia o quê? Denunciava o mal, o pecado. É isso que muitos estão fazendo. Quer dizer, de posse da palavra de Deus, estão denunciando. É um exercício da igreja profético, denunciar. Para o ímpio, o governante ímpio, há pouco nós vimos uma irmã, tá na mídia aí, mulher de pastor, dirigente ciclo de oração, falando da preocupação dos pastores muitas vezes morrerem e deixarem suas esposas sem moradia. Mas isso é coisa do governo, o governo tem que dar moradia. Mas se existe homem de Deus milionário, como em Pernambuco, viajando 4 vezes no ano ou mais, ele e seus filhos para a Flórida, com mansões, com fazenda, com isso. Como é que se admite você ter pastores que não têm uma moradia e ficar esperando pelo governo, pela Coab, essas coisas todas? Isso não é uma falta no meio do povo de Deus? Ou não é uma falta no meio do povo de Deus? Ter milionários, gente andando de carro importado, outro que anda num carro de 1,5 milhão, se ostentando, mostrando, tá aí na mídia. Carro blindado, seguranças, policiais aposentados trabalhando da igreja, crente, trabalhando na segurança do pastor em Pernambuco. Tem isso lá.
e violentos, defendendo o imperador, o rei, o todo-poderoso, o semideus. Então tá aí. Então, aí nós queremos chamar, estamos terminando aí já, a questão, quem é maior? É a unção ou é ungido? É a unção? Estão respeitando a unção? Esses homens que estão na política, que estão se misturando, que estão cometendo crime, desviando a conduta, prevaricando, eles estão respeitando a unção? Eles estão se achando acima da unção de quem o ungiu. Destaque. A respeito da unção. A unção e o ungido. Quem é maior? Ora, mas se o próprio dito ungido não honra a unção, como fica? Se prevarica e a ira de Deus está se acendendo contra o tal. Vamos lá, Samuel, vamos ver, já passamos de 1 hora. Mas vamos lá, Samuel 24:6, 1 Samuel 24:6. 1 Samuel, para nós concluirmos aqui este vídeo, né? 1 Samuel 24:6. 24:6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal contra o meu Senhor, ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ora, aqui é o fato de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul, mas aí você vê aqui não é o Saul que está em destaque por ser ungido, que ele não respeitava a unção, ele não era escolhido de Deus. Ele foi ungido, mas ele não era escolhido de Deus. Foi o povo quem escolheu. O povo quem escolheu, Deus permitiu. Mas aqui Davi mostra o zelo de Davi, a postura de Davi, as virtudes de Davi, um escolhido de Deus, né? Então foi uma escolha de Davi em temor a Deus, a unção de Deus. Davi aqui fez prevalecer a unção de Deus, porque ele era um dos ungidos já. Já tinha sido ungido por Samuel. Então aqui a unção está acima. É a unção, não é ungido. Entendeu? É a unção. Então aqui mostra as qualidades de Davi, a fidelidade de Davi. É tanto que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, pela sua sinceridade, a sua lealdade, a sua responsabilidade, a sua seriedade com as coisas de Deus. Mesmo ele tendo homem, caiu em pecado, né? Aqui não tinha acontecido aqui ainda esse fato, né? Aqui não tinha acontecido esse fato ainda. Davi, aí foi depois. O exército estava em guerra e ele ficou em casa, ficou à toa, ficou ocioso, né? O crente não deve ficar à toa. O crente não deve ficar à toa, tempo algum. É vigilante, como fala lá. Principalmente os pastores, os obreiros. Vigilante, atento. Meus queridos irmãos, Deus abençoe. Peço a você que compartilhe este conteúdo com seus amigos, com os irmãos. Este trabalho é para você, cristão. Para os pequeninos. Não estou aqui querendo incitar os homens de Deus, afrontando os homens de Deus. Eu estou aqui buscando luz, querendo dar luz, recebendo iluminação do Espírito Santo que habita em nós, para que a gente esclareça e se prepare para esses últimos dias que nós estamos vivendo na terra. Porque é nessa aflição que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada, entendendo essa situação. Assim como um cidadão que precisa entender a sociedade. O que é que um sociólogo faz? Ele estuda a sociedade, os movimentos, o comportamento, para ver o que vai acontecer no futuro. Então, ele se capacita tecnicamente através do intelecto, né? Das funções cognitivas, ele se prepara, se debruça na história, nos fatos, em conteúdos, né? De outros autores, de outros homens que se debruçaram, filósofos, sociólogos, né? Cientistas políticos, para ver o desencadear dos fatos que vai ocorrer em sociedade. Então, nós como crentes também precisamos estar ligados espiritualmente
para poder estarmos vendo o desfecho, os cumprimentos de tudo que está. Então a igreja vai ser arrebatada nesse calor, nesse conflito. Não vai ter paz. Até o final não vai ter paz. Mas Deus está sondando a nós para ver se nós somos verdadeiros. Mas vai acontecer, então vou mergulhar no pecado. Não está preocupado com o pecado, não jejua, não ora, não lê a palavra, não vai para a igreja, não combate o bom combate, e o mal está se cumprindo através dele. O mal não é para se cumprir através da igreja, através dos santos. Os santos é para combater o mal, os santos é para denunciar o pecado. A igreja tem missão profética, denuncia o pecado, custe o que custar, doa quem doer. Daniel foi lá para a cova dos leões. Os Mesaque, Sadraque e Abidênego, né? A gente não sabe nem onde Daniel estava naquela hora, né? Porque foi Mesaque, Sadraque e Abidênego, foi lançado lá dentro. Certamente Daniel estava orando, né? Não estava lá, eu creio, né? Porque ali a gente não vê Daniel. Aí foi lançado na fornalha e o rei Nabucodonosor viu o quarto homem lá dentro. Então vai para a fornalha, mas não nega a fé. E Deus está nos observando. Às vezes você está caladinho, né? E é no seu silêncio, na sua omissão, que você está negando a fé, covarde, tímido, covarde. E a Bíblia, o que a Bíblia fala lá? Em Apocalipse 21, da mesma forma que está escrito que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, ele fala quem fica de fora. Apocalipse 21, né? E a multidão, né? Mas quanto aos tímidos, olha só, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho, né? Mas quanto aos tímidos, olha aqui, ó, tímidos, e aos incrédulos, não acredita, né? Tem gente que está na igreja desconfiando de Deus, né? Quando aperta, aí corre para o Estado, corre para o homem, não, porque vai fechar a igreja. Aí Deus esse tempo todinho não cuidou da igreja. Deus foi irresponsável, não cuidou da igreja. No deserto, Deus alimentou o povo. No deserto, a nuvem, a coluna, a nuvem protegendo, dando sombra, dando frescor. No deserto, a coluna de fogo protegendo dos animais à noite, no frio terrível. Deus fiel ali, guardando o seu povo. A igreja foi atacada todo esse tempo e está de pé. Glória a Deus. Então, não desconfie de Deus. Então, vá até o fim. Não negue a sua fé. Em nome de Jesus, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe este material para que vá mais além, para que Deus possa operar maravilhas, edificando vidas, aperfeiçoando, para que a gente chegue no nosso destino final, no porto seguro, que é os céus de glória, com Deus, para contemplar a face, né, para ouvir o vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Um forte abraço fraterno, que Deus abençoe a todos.